Oi, 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 tudo bem por aí? Meu nome é Eliane e por aqui nós falamos sobre rotina, maternidade e casamento à luz da Bíblia. Seja muito bem-vinda. Se você ainda não segue esse canal, clica aí para seguir e acompanhe esse vídeo porque Deus quer falar algo com você. Me fala uma coisa, você acredita que você ora da forma correta? Você acredita que as suas orações são respondidas pelo Senhor? Eu estou aqui nesse vídeo para te ensinar como funciona a oração que agrada o coração de Deus, a oração que ele se inclina para ouvir, a oração que atende aos requisitos do Senhor. Porque muitas vezes a gente sabe a forma de se portar diante dos nossos pais, dos nossos chefes, do nosso pastor, de alguma pessoa que a gente considera importante, mas diante de Deus, que é a pessoa mais importante nas nossas vidas, mais importante em todo o universo, muitas vezes a gente quer chegar a ele da forma que a gente quer. Eu não estou dizendo que aqui eu vou te ensinar como é que você vai manipular o Senhor e tudo que você orar, ele vai fazer porque você está orando da forma que ele gosta. Não, não é sobre isso. A oração não é para dobrar o coração de Deus, mas sim para dobrar a nossa vontade, dobrar a nossa mente e o nosso coração para fazer aquilo que ele quer, para orar de forma que agrade ao Senhor. Então, nesse momento, eu vim aqui te ensinar isso. E, na verdade, esse conhecimento que eu vou te passar, eu aprendi com o pastor Jarmuth Jordão, na lição que ele fez para a minha igreja, né? A gente está estudando agora sobre oração. E eu dei essa aula na semana passada, na nossa EDP, que você conhece por EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. No nosso caso, a gente chama de Escola da Palavra. Então, eu dei essa aula e eu achei ela muito importante, assim, algo que a gente não pode deixar de conhecer, porque é uma oração madura, é uma oração que agrada a Deus, e essa oração tem muito mais probabilidade de ser respondida, porque ela está alinhada com a vontade de Deus. Não é uma oração que está simplesmente atendendo aos meus desejos, é uma oração que atende à vontade do Senhor. Então, pega papel e caneta, senta aí, fica à vontade, que a gente vai falar sobre a oração que agrada a Deus, a oração que Deus responde. Em 1 João 5, versículo 14, diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Versículo 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Então, esse pedido que Deus escuta, de fato, e atende, porque ele escuta tudo, né? Todos os nossos pensamentos, todas as nossas orações, tudo o que a gente fala e aquilo que a gente não fala, o Senhor conhece. Então, se ele escuta todas as coisas, por que a Bíblia diz? Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É porque escutar é diferente de ouvir. Quando a gente ouve algo, quando Deus ouve alguém, é porque ele vai atender. Então vamos lá, qual é o primeiro passo para você orar de forma que agrade a Deus? O primeiro passo é você entrar na presença dele em adoração. Sabe quando você vai falar com o rei e você chega na presença desse rei, a primeira coisa que você faz é uma reverência. Então, nós temos também que fazer uma reverência diante do nosso Deus. E o que seria essa reverência? Diga quem ele é. Diga como ele é santo, puro, justo, todo-poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. O Deus que não falha, que não tarda, que não erra, aquele que não é homem para se arrepender, nem filho do homem para que minta. Não sei se eu troquei os versículos. Nesse momento você fala quem ele é e o que ele é para você. Depois que você falou quem ele é, que você já entende o seu tamanho diante desse Deus, imagine que quanto mais você glorifica ao Senhor e quanto mais você exalta o seu nome, você vê o quão pequeno você é, o quão falho você é, e a gente vai diminuindo. Depois que você diz quem ele é, você fala sobre o que ele fez. O Senhor, ele quer relacionamento. A oração é para que a gente tenha relacionamento com o nosso Deus. Então, quando você entra na presença do Senhor, dando graças por quem ele é, dando glória ao seu nome, agradecendo por tudo que ele já fez na sua vida, né? Nesse momento em que você dá graças, você diz: Senhor, obrigada porque hoje eu tive alimento, obrigada, Senhor, por mais um dia em que as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas, entendeu? Então, depois que você entra na presença dele, se dobrando, reverenciando a esse Deus, dizendo o quanto ele é grande, você já começa a agradecer por tudo que ele tem feito na sua vida. Se você tem um emprego, se você tem uma família, não pense nos problemas que isso trazem para você, pense nos benefícios. Senhor, eu tenho um emprego, então eu tenho condições de alimentar minha família, eu posso fazer uma viagem, quem sabe, eu posso fazer alguma coisa assim. Então, agradeça ao Senhor. Então, agora você vai orar sobre as escrituras. Veja que até então a gente não está falando de si mesmo, a gente está falando dele, do que interessa a ele, daquilo que é importante para ele. Para depois que a gente chegue na gente. Mas primeiro você vai entrar na presença dele com aquilo que é interessante
para ele. Então, a primeira coisa que você vai pedir é para que você tenha discernimento espiritual para compreender a sua palavra. Essa palavra aqui que é viva, eficaz, inerrante. Você vai pedir ao Senhor, Pai, me ajuda a compreender a tua palavra. Senhor, eu quero entender, eu quero saber daquilo que tu queres de mim para esse dia, para a minha vida. Então, eu não sei se você faz a oração e depois você faz um momento de devocional, mas mesmo que você não tenha um tempo para fazer um devocional, antes de você orar ou depois que você orar, lê um versículo, né? Algo para lhe dar embasamento naquele momento, para lhe dar um dia direcionado por Deus, sabe? Então, você pode abrir o seu aplicativo da Bíblia, sempre tem uma sugestão de versículo logo para iniciar. Pelo menos o meu aplicativo, ele faz isso. Então, se eu deixar, ele manda uma notificação com esse versículo, ou quando eu abro o aplicativo já tem um versículo. Então, você pode, antes de orar ou depois, né, você já lê um versículo para ter algo na sua mente, para que Deus continue trabalhando, né, para que o Espírito Santo continue trabalhando. Se você separa o seu momento de oração do seu momento devocional, por exemplo, se você de manhã você acorda e faz sua oração, vai trabalhar, e à noite é que você faz o seu devocional. Se você separa esses momentos, pelo menos tenha um versículo para sua mente ir trabalhando, para que o Espírito Santo vá ministrando na sua vida durante o dia. Então, agora você pede em oração que o Senhor te dê discernimento para aplicar esta palavra no seu dia, para aplicar esta palavra na sua vida. Então, você pede discernimento e depois do discernimento você pede já para obedecer. Senhor, assim que eu entender a tua palavra, assim que eu compreender o que tu queres de mim, me ajuda a obedecer. Porque são dois caminhos muito diferentes, né? Tem muita gente que é conhecedor da palavra, conhecedor da Bíblia, mas não é praticante. Por isso que muitas vezes para o povo de Deus é tão mais difícil alcançar alguma coisa, fazer algo, né? A gente não tem como dar aquele jeitinho. A gente brinca aqui em casa que se eu fizer qualquer coisa errada, Deus vai me usar como exemplo. E é verdade, a gente não fala isso só brincando, é porque já aconteceu várias vezes, a gente tenta dar um jeitinho, né? Nada que seja assim, criminoso nem nada do tipo, mas tenta dar um jeitinho. Tenta fazer do nosso jeito, tenta adiantar alguma coisa, né? E Deus nos mostra que não é assim, a gente só fez dar um passo para frente para dar três passos para trás. É um trava-língua. Então, ele nos ensina a obedecer a sua palavra, a dar um bom testemunho. Então, que você tenha essa sabedoria e esse desprendimento de dizer, Senhor, eu não quero fazer do meu jeito, eu quero fazer do teu jeito. O teu jeito é melhor do que o meu. Então, nesse momento, você pede não apenas para compreender a palavra, mas também para executar ela na sua vida, para ser obediente. E por último, nesse momento da oração, que você também peça para que você seja parte atuante do reino de Deus, para que o reino de Deus venha sobre a terra, assim como Jesus pediu, venha o teu reino. Então, que nós possamos fazer parte desse reino. Você é um arauto do rei nessa terra, você é um representante do Senhor nessa terra. Tem pessoas, é até aquela frase, né? Você é a única Bíblia que algumas pessoas vão ler. E é verdade, tem pessoas que não vão abrir uma Bíblia para ler a palavra antes de ir na igreja ou algo do tipo, mas elas vão olhar para a sua vida e vão pensar, e vão fazer esse julgamento. Será que eu quero ser assim? Será que esse Jesus é o que eu quero seguir? Então, que a sua vida não reflita a sua face, mas a face de Cristo em você. E como é que você faz isso? É vivendo a palavra, é observando a palavra, discernindo a palavra com apoio e com a ajuda do Espírito Santo e obedecendo. E aí você começa a ser um agente do reino aqui nessa terra. Peça ao Senhor que o seu reino venha sobre a terra, que mande pessoas com as quais você possa falar sobre o evangelho. Quando você pegar um Uber, quando você for no médico, alguma coisa assim, se tiver alguém próximo de você, peça ao Senhor, Pai, como é que eu posso te servir aqui nesse lugar onde eu estou? Né? O que é que eu posso dizer? O que é que eu posso fazer? Que atitudes eu tenho que tomar para que as pessoas vejam a tua face em mim, para que vejam que o Senhor está aqui nesse lugar, através da minha vida. Então, que você possa, nesse momento, fazer essa oração consciente de que você representa o reino de Deus aqui na terra. Nesse momento, nós entramos no terceiro ponto da nossa oração. Depois de você glorificar o Senhor, depois de você orar a sua palavra, você vai falar sobre as suas demandas. Aí você diz assim, finalmente eu vou falar sobre mim. Graças a Deus, eu não sabia se ia chegar essa hora, como demorou. Mas veja, nós estamos orando aqui, eu não estou te passando uma lista de tarefas, eu estou te passando uma lista de prioridades. Se você tem pouco tempo para orar, gaste o seu tempo principalmente em adoração ao Senhor, certo? Que você possa realmente cuidar das coisas de Deus, colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, para que Ele também cuide das suas coisas. Senhor, não tive tempo de orar pela minha vida hoje, mas toma conta de mim. Pronto. Só isso já é tudo. Gente, tem tantas coisas que o Senhor nos livre e a gente não sabe.
E muitas vezes a gente perde tempo de oração falando só sobre as nossas demandas, só sobre aquilo que a gente quer, sobre aquilo que é importante. Eu quero um celular novo, eu quero trocar de carro, eu quero a minha casa própria. Estou falando de mim. Mas isso não é o mais importante para Deus. Talvez você se choque, né? Você não está nesse mundo aqui para ser feliz. Deus não colocou você para ser rica, para ser poderosa, para ter tudo que você quer. Deus te colocou aqui no mundo, nesse tempo, nessa geração, para fazer a vontade dele. Então, quando você for orar por essas demandas do mundo real, digamos assim, você vai pedir não por você, logo de cara, você pede pelo próximo. Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família. Pai, eu te peço pela minha vizinha que está passando por tal problema. Senhor, o casamento dos meus pais. Ah, Senhor, eu queria pedir pela saúde da minha sobrinha. Enfim, você vai orando pelas pessoas que estão próximas a você. Diante de Deus, nós temos uma posição que exige de nós uma responsabilidade. Então, quando nós chegamos diante desse rei, nós temos que lembrar qual é a nossa posição. A Bíblia nos diz que nós somos geração santa, sacerdócio real. Então, que você entenda que você é um sacerdote. O sacerdote, quando chega diante de Deus, ele não vai falar sobre si. Depois que você terminou de interceder pelas pessoas próximas a você, você ora agora, finalmente, pelas suas necessidades. Senhor, o pão de cada dia. Né? O próprio Jesus nos ensinou a orar pelo pão de cada dia, nos dai hoje. Desde o deserto, lá com Moisés, ele ensinava o povo a separar o maná de hoje. Vá lá fora e pegue o maná de hoje. Deus está te dando. Mas se você guardar um pouquinho para outro dia, achando que Deus não vai mandar o suficiente, ou com preguiça de ir lá buscar o de amanhã, esse maná também já não presta mais. Ele vai apodrecer, vai ficar cheio de bicho. Você não vai conseguir comer. Então, Deus nos ensina a contar com Ele para o hoje, para entender que hoje Ele vai nos dar tudo aquilo que a gente precisa e amanhã Ele proverá. Basta a cada dia o seu mal. Então, que em nome de Jesus, que você possa fazer essa oração ciente de que você está pedindo o que você precisa para hoje. Claro que a gente quer fazer uma viagem, claro que a gente quer prosperar, claro que a gente quer viver um pouco mais confortável, mas essas coisas o Senhor nos dá voluntariamente. Claro que a gente pode pedir em algum momento, Senhor, ai, como eu queria, Pai, fazer essa viagem. Eu sou uma pessoa falando por mim. Eu gosto de assistir vlog e tal, eu gosto de ver as pessoas caminhando no mundo, passeando pelas cidades. E eu penso, um dia eu quero estar aí, eu quero também ter essa experiência de ir num lugar, assim, num outro país, sentar, tomar um café, comer um café da manhã típico daquele lugar, entender como é que essas pessoas vivem, sentir o cheiro da cidade, caminhar por ali, aquele clima. Mas, enquanto o Senhor não me dá isso, eu tenho que agradecer e pedir para que o dia de hoje seja uma bênção, gente. A gente só sabe o que é não ter o necessário quando a gente perde. Você só sabe o valor da sua respiração, ó. Glória a Deus, você só sabe você só sabe o valor da sua respiração quando você perde essa capacidade. Se você tivesse com dois canudos aqui no seu nariz, você estaria sentindo falta do poder de respirar por si só. Se você, Deus o livre, você sair de casa hoje, você sofreu um acidente e tiver que dormir no hospital, você vai sentir muita saudade da sua cama, eu tenho certeza. Da sua comida. Poxa, eu queria estar em casa fazendo aquele cuscuz com ovo. Eu sou nordestina, né, gente? Hoje mesmo eu comi cuscuz com ovo. Eu queria estar em casa comendo meu cuscuz com ovo, mas com saúde, do que estar aqui nesse hospital comendo essa comida do hospital. Então, que você possa pedir pelo hoje, por aquilo que Deus faz hoje, que Ele te dê livramento hoje, que Ele abençoe a sua casa hoje, e não falte alimento hoje, não falte saúde e proteção, que Ele livre a sua casa do homem mau, das intempéries. E aí, para encerrar a sua oração, você que já orou, que já pediu, que já clamou, você já está nesse momento aí, já fez tudo que você tem que fazer para encerrar a sua oração, você pede ao Senhor, sabe o quê? Sabedoria. Eu pesquisei no Google e lá diz que a gente toma cerca de 35 mil decisões por dia. E o que é ser sábio? É você tomar cada uma dessas decisões de forma natural, mas que agrade a Deus. Claro que existem decisões no nosso dia em que a gente vai precisar parar, orar e pedir sabedoria ao Senhor. Senhor, o que é que eu faço agora? Mas são decisões assim, como 35 mil decisões. O que são essas decisões? É tipo, se eu vou vestir uma blusa preta ou branca, se eu vou me levantar agora ou depois, se eu vou fazer meu devocional de manhã ou à noite, se eu vou para a academia ou não. Então, quando você ora com intencionalidade, com maturidade, só esse momento de oração já está te dando sabedoria para viver esse dia. Só esse momento em que você colocou as prioridades de Deus acima das suas prioridades e as suas decisões a partir daí vão ter um pouco mais do dedo de Deus nelas, vão ter um pouco mais da palavra nelas. Então,
Quando você lê a palavra todos os dias, quando você ora todos os dias com essa intencionalidade de querer fazer aquilo que Deus quer de você, você vai se tornando uma pessoa mais sábia. Muito obrigada se você chegou até aqui. Não esquece de dar um like nesse vídeo antes de sair. Compartilha com alguém que você acha que precisa dessa palavra, que precisa entender um pouco mais sobre oração, que precisa amadurecer em oração. E não esqueça que esse vídeo aqui, se você anotou alguma coisa, isso aí que você anotou não é uma lista de tarefas, não é uma lista técnica, mas sim uma lista de prioridades. A sua prioridade quando entrar diante da presença de Deus é aquilo que Ele quer de você, não é aquilo só que você quer dele. Claro que chega esse momento de você falar aquilo que você quer, que você deseja, que você precisa, mas o principal para o nosso relacionamento com Deus, porque a oração é um momento de relacionamento. O principal para o nosso relacionamento com Deus é justamente fazer o que Ele quer, orar de forma que Ele deseja. Eu te agradeço por você ter ficado até aqui. Muito obrigada. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe.